Bom, é isso aí. E aí, galera, beleza? Aqui. Diário Corona, número 6. Hoje é dia 27 de março de 2020. Bom, hoje estou fazendo uma live, beleza? Não precisa acompanhar ao vivo. Não vai ser padrão. Eu vou dar preferência para os vídeos, porque eu gosto mais, porque eu posso fazer a qualquer hora. Não é sempre que eu posso fazer lives, então eu dou preferência para os vídeos. Hoje eu vou fazer uma live, por quê? Porque hoje o vídeo vai demorar um pouquinho mais. Eu vou explicar algumas coisas, vou fazer algumas explicações, alguns contextos, porque também hoje eu estou fazendo uma live, porque hoje é um dia especial, tá? Dia 27 de março é um dia especial. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. E vai ficar grandão o vídeo. Então, como vai ficar grandão, vai ficar um arquivo muito grande, tá? Por exemplo, igual um arquivo meu de 6 minutos, mais ou menos, dá quase uns 300 mega. Tá? Lembrando que quando eu gravo no meu celular, ela fica com quase 1 giga. É que eu passo no editor, aí o editor dá uma comprimida, eu faço o editor dar uma comprimida e acaba ficando com uns 300 megas. Não, falei errado. Tá, uns 500 megas, 600 megas, um vídeo de 6 minutos. Um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, com certeza ia passar de 1 giga. Beleza? Então ia ficar muita coisa, ia ficar muito pesado. E eu prefiro fazer assim ao vivo, porque no final das contas dá na mesma. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, hoje é dia 27 de março de 2020 e eu queria fazer, né, meu apanhadão do dia seria o que eu fiz hoje. Começando que hoje eu fui no centro de Mongaguá, fui no açougue, mas tinha uma galera lá, eu resolvi não comprar nada. Me chamou a atenção uma coisa, eu vi um casal de idosos, sei lá, tanto faz, no açougue. E me chamou a atenção, e falei, pô, cara, a gente tá falando que não é pros idosos saírem, e eles vêm aqui no açougue, e ainda o casal, os dois, cara, tá ligado? E só que aí, depois que eu tava voltando, pensando no assunto, me veio uma coisa na mente. A gente tá numa época de isolamento social, onde existem menos pessoas na rua, de fato. E já pensou se um só desse casal... outra coisa, vamos voltar aqui também para contextualizar, porque às vezes a pessoa que está assistindo isso aqui não é aqui do litoral de São Paulo, não é de Mongaguá, não é do litoral, então acaba não entendendo uma coisa bem simples aqui. O litoral de São Paulo concentra muito idosos, muito mesmo. Por exemplo, se eu não me engano, Santos é o lugar onde tem mais idosos per capita do Brasil. É uma das top cidades, se não é a mais, está ali no top 5 de cidades com mais idosos per capita. Por quê? Porque a galera trabalha em São Paulo, se aposenta e vem morar aqui no litoral, porque aqui é mais sossegado, aqui é tudo plano, não tem subida, não tem morro, né? Então quer dizer, na maior parte do litoral, né? É óbvio que Santos e São Vicente, Guarujá tem os locais de morro, né? Aí é outra história, mas a grande maioria das cidades, por exemplo, você vai pegar Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, a grande maioria, e até mesmo Santos e São Vicente, boa parte é plano, tá? Não tem aquelas questões de São Paulo, aquelas ladeiras, então os aposentados preferem vir para cá. Tá? E aí, questão de exercício, qualidade de vida, o nível do mar tem mais oxigênio, então por vários motivos tem muito idoso aqui, beleza? Então, feito esse contexto, tinha esse casal de idoso aqui e tal, e eu fiquei pensando nisso depois. Eu falei, caramba, e se nesse contexto aqui que a gente está de isolamento, um só sai e o outro fica em casa e acontece alguma coisa com o que saiu da casa? E aí, como é que vai acontecer? Já pensou? O cara cai duro, a mulher cai dura no chão, sei lá, tem um ataque cardíaco, porque não é só por causa de corona que as pessoas morrem, né? Lembrando que se a gente colapsar o serviço público de saúde, o serviço até o privado, que já está quase colapsando, não são só mortes por corona que acontecem. Pessoas que têm infarto, pessoas que têm infecção urinária, pessoas que têm trombose, pessoas que são baleadas, pessoas que são esfaqueadas, não vão ter atendimento público, beleza? E privado. Legal, valeu, depois eu te vejo aí. Bom, continuando aqui. Então, eu fiquei pensando nisso e fiquei meio relutante, assim, falando assim, caramba, será que, como é que a gente faz com os idosos que não têm família, aqui que a família está em São Paulo, eles se aposentaram e vieram para cá, como é que faz com essas pessoas? O ideal seria, os vizinhos tentarem ajudar, se oferecerem para ir no mercado, se oferecerem para ir em açougues e tal. Porém, eu conheço idoso, tá? Como eu já disse, eu tenho uma avó que está no grupo de risco.
ela mesmo estando praticamente incapacitada de fazer qualquer coisa, ela quer fazer as coisas, tá? Ela é extremamente relutante. Ela falou que se ela tivesse com as pernas dela, ela saía andando, não tava nem aí pra quarentena. Então, também idoso é uma coisa meio complicada. Mas dito isso, tá? Eu fiquei com essa dúvida, tal, então também não vou pegar muito no pé. Se alguém quiser pegar no pé, fica à vontade aí, mas eu não vou pegar muito no pé, não. A recomendação é que fique dentro de casa. Porém, eu sei das dificuldades que nós temos também de ficar em quarentena e de um só sair, nesse caso de idosos, né? É melhor que os dois saiam, pelo menos, e pronto, acabou. Saindo do açougue, que eu não comprei nada, aí eu fui lá no Mercadão, desculpa. E lá no Mercadão, mais uma vez, os caixas estavam com luvas, beleza? Aí eu falei com a caixa, né? Falei, olha, vocês não deveriam estar com luva, porque vocês acabam contaminando as mercadorias, tal. E ela virou para mim e falou assim, olha, bom, tecnicamente, provavelmente, as mercadorias já estão contaminadas, né? Porque, vamos supor, passa uma pessoa contaminada e pega no produto e coloca de volta na prateleira. E isso é um fato, isso pode acontecer. Porém, todavia, entretanto, nós temos que lembrar de uma coisa. Existe uma diferença entre... Existe uma possibilidade da pessoa contaminar o produto na prateleira e existe quase 100% de chance daquela luva estar contaminada. Lembrando que, se uma pessoa contaminada passar pelo caixa, com certeza todas as pessoas atrás vão ser contaminadas. Ponto final. Isso é um fato. Beleza? Então, mais uma vez, o ideal é que caixas de supermercados não usem luvas. Beleza? O certo é vocês não usarem luva, ter o álcool em gel aí do lado de vocês, pega a compra de um dos clientes de vocês, coloca, guarda, passa o álcool em gel para o próximo cliente. Faz isso toda hora, tá bom? Ah, mas pode ter a prateleira lá, tá infectada? Pode. Para isso, nós temos uma outra solução, uma outra dica. Quando vocês forem no mercado, não fique passando a mão nos produtos. Olha o que você precisa, olha o preço. Você não tem olhos no dedo. Sabe aquele negócio com criança que a gente fala? Que a criança quer ver com o olho? Muitos adultos também querem ver com o olho. Com a mão, desculpa. Querem ver com o olho. É óbvio que quer ver com o olho. Querem ver com os dedos. Então, não faça isso, tá? Não faça isso. Olhe o produto. Vê se você quer esse produto. Decidiu pegar esse produto? Pega o produto, coloca dentro do seu carrinho. Ponto final. Beleza? Repositores. Coloquem álcool em gel na sua mão, reponham os produtos, beleza? Tente não contaminar os produtos, beleza? Porque é muito importante, não é todo mundo, você tem que entender, não é todo mundo que vai chegar em casa e tem acesso a fazer uma higienização dos produtos. Porém, se os caixas contaminarem os produtos, entendeu? Se o caixa ficar usando luva, os produtos vão ser contaminados, tá bom? Então, tente não fazer isso, por favor, eu tô pedindo aos mercados aqui da cidade de Mongaguá, aos mercados de todo o Brasil, tal, se assistir esse vídeo, não usem luvas, por favor, usem o álcool em gel, beleza? Fechou. Bom, ontem, né, foi aprovada a renda mínima entre aspas, né, que é uma ajuda de custo aí para todos os desempregados, MEIs, autônomos, blá, 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 que é uma ajuda de custo de R$60 por pessoa. Lembrando que o teto, né, o ideal é um casal, né, tal, cada família recebe 2, então por família são R$1.200. Mães solo, elas recebem R$1.200, eu falei R$1.200, não, R$600, desculpa, por cabeça. Por família fica R$1.200, caso tenha pai e mãe, ou sei lá, né, duas mães, sei lá como é que funciona o negócio. Mas por família, vamos generalizar aqui, tá? Por família, R$1.200. Mãe solo, R$1.200 também. Eu senti a falta de uma coisa. Por exemplo, tá falando sobre mães solo. E os pais solo? O que a gente faz com eles? Por exemplo, alguém aí que é viúvo e cuida dos filhos. Ou então que o pai tem a guarda dos filhos. Como é que faz com esse cara? Esse cara também vai receber só R$600? O ideal seria que esse estímulo para mães solo fosse dado também para os pais solo, beleza? Ou ajuda de custo de R$1.200. Então o ideal seria R$1.200 por casa, tá? Por família que mora no mesmo teto, por casa. Bom, dito isso, vamos passar para o próximo, que é a medida provisória a respeito das micro e pequenas empresas que o governo federal apresentou. Eu achei meio complicado, porque é o seguinte:
Ou o governo taca na bunda dos funcionários, como foi no caso da última MP, que eles queriam dar um pé na bunda de nós, funcionários, e simplesmente cagou para nós por 4 meses, sem direito a seguro-desemprego, sem direito a nada, simplesmente uma quebra de contrato, você toma o pé na bunda e se dane você. E isso deu errado, é óbvio que ia dar errado. O governo veio e tacou na bunda dos microempresários. Tá? Por que eu falo tacou na bunda? Não tacou na bunda tão forte, tá? Porque o empréstimo ele tem um juros relativamente baixo e é um prazo longo para você pagar. Tá? Então é uma ajuda de custo sim, tal. Porém, na minha humilde opinião, tá errado. O governo deveria bancar essas pessoas também. Não deveria ser cobrado dos empresários essa ajuda de custo pro trabalhador. Isso aí deveria sair do cofre do governo pura e simplesmente. O valor eu achei que tá bom, tá legal, tá? O teto de 2 salários mínimos. Para quem recebe mais que isso, vai ficar difícil, eu sei que vai ficar difícil, mas 2 salários mínimos, pelo menos ninguém morre de fome, beleza? E aí, caso você... Porque assim, eu fico vendo, quem recebe mais de 2 salários mínimos são pessoas que estão ligadas a áreas não braçais. Eu acho difícil alguém que está ligado a uma área braçal que ganhe mais de 2 salários mínimos no Brasil. Eu não conheço nenhuma profissão que tenha um trabalho braçal que ganhe mais de 2 salários mínimos. Então, essa galera que recebe a mais de 2 salários, dá para fazer home office. Pelo menos a grande maioria deles, eles fazem home office. Então, dá para trabalhar em casa, não vejo grandes problemas nesse teto que o governo colocou, beleza? O meu problema é o seguinte, é tacar na bunda dos empresários, dos micro e pequenos empresários. Mais uma vez, isso deveria ser responsabilidade do governo federal. Lá nos Estados Unidos, lugar ultracapitalista, ultra neoliberal, eles assumiram a responsabilidade. O governo assumiu a responsabilidade pelos funcionários, assumiu a responsabilidade pelos desempregados. Então, eles estão dando conta disso. Eu acredito que no Brasil também deveria ser feito isso, tá? Não é tanto dinheiro assim, dá-se para se fazer sim, nós temos reservas internacionais para isso, nós temos o Tesouro para fazer isso, nós temos mais de 1 bilhão, 1 trilhão de reais no Tesouro também, nós temos mais de 1 trilhão de reservas internacionais e nós também temos a possibilidade de fazer certas taxações, taxar grandes, taxar, por exemplo, heranças, taxar os lucros e dividendos, principalmente dos bancos, que tem enormes lucros aí, dividendos. Então esse dinheiro existe, é só o governo querer ir lá buscar esse dinheiro. Infelizmente, o governo não está afim de fazer isso, né? É difícil, é difícil. E assim, eu vi uma crítica aqui quando eu falo isso, a respeito de taxar grandes empresas, assim, tal, taxar lucros e dividendos, que o cara fala assim, o cara pode pegar a empresa e sair do Brasil. Bom, eu quero ver um banco pegar e sair do Brasil, tá ligado? Se os bancos todos saírem do Brasil, deixa, nós temos a Caixa e o Banco do Brasil. A gente se vira com isso. Aí vai assim, não, mas tem os outros empresas sem ser banco. Cara, os grandes ricos do Brasil são pessoas da mídia, né? Roberto Marinho, essas paradas aí. Tem os caras da Ambev, cervejaria também, que sobrevivem do consumo local. Você tem os grandes latifundiários. Então nenhuma dessas pessoas, por exemplo, o dono da Globo não vai pegar a Globo, colocar nas costas e sair do Brasil. Os caras da Ambev não vão pegar a Ambev e sair, pegar toda a fábrica de cerveja deles, abandonar o Brasil, porque o consumo que gera a renda para eles está no Brasil. Não tem como eles sair do Brasil. E não vou nem falar dos latifundiários, né? Os caras não vão pegar Mato Grosso, Tocantins lá, colocar nas costas e sair do Brasil também, né? Pegar o interior de São Paulo inteiro, colocar nas costas e sair do Brasil. A riqueza no Brasil é diferente da riqueza feita nos Estados Unidos. Boa parte da riqueza dos Estados Unidos está na inteligência deles, né? no desenvolvimento de patentes. Então, vamos falar assim, a riqueza está no cérebro dos estadunidenses. Você vai ver lá, tem Amazon, Apple, Facebook, Google. É por isso que eles são muito ricos também e tal. E essas empresas podem realmente sair dos Estados Unidos. É simples, é só pegar e mudar de país, pronto, final. A empresa deles está na nuvem. A nuvem se leva para qualquer lugar. A riqueza que é feita no Brasil é feita no Brasil através do solo do Brasil. Seja através do consumo interno, seja através do agronegócio. Então não tem como os grandes empresários do Brasil saírem do Brasil. Eles têm que ficar aqui. Então dá pra gente taxar assim. Beleza? O Rodrigo Maia também fez uma crítica a respeito do Bozo, né? Da proposta, desculpa, não foi nem do Bozo, foi da proposta apresentada por eles.
a MP. Provavelmente, ou eles vão fazer alguma... Acho que não dá tempo de derrubar, eles não vão derrubar a proposta, porque a gente está em cima da hora, precisa de ajuda. Então eu acredito que eles vão fazer? Eles vão modificar esse texto no Congresso, provavelmente, e para continuar, e eu acredito que eles vão isentar os micro e pequenos empresários. Beleza? Deixa eu voltar aqui, caso você esteja desempregado tal, e queira saber como entrar como pedir esse auxílio, eu tinha compartilhado o vídeo de um deputado, eu esqueci o nome desse deputado, é um deputado até que eu acompanho bastante, só que eu esqueci o nome do cara, foi mal. Eu publiquei o vídeo dele, ele está explicando as coisas, você também pode procurar matérias, então dá para fazer isso aí, eu não vou entrar aqui no assunto porque o vídeo já está grandão. Beleza? Bom, vamos lá então, dia 27/3/2020. Por que esse dia é especial? Porque há exatos um mês atrás, dia 27 de fevereiro de 2020, Milão entrou em uma campanha de Milão não pode parar. Resultado, hoje Milão, né, a Espanha, está com mais de 4 mil mortos pelo corona, está com falta de caixões, tá? O caixão já as funerárias, acabou o caixão deles, não tem mais estoque de caixão em Milão. O sistema de saúde deles está no limite, está quase colapsando, vai colapsar, vai acabar, e aí você vai ver a subida exponencial de mortes na Espanha. Eu vejo muita gente falando a respeito, vou voltar um pouco, a respeito de mortes do corona. O corona mata pouco, o corona mata pouco. Cara, você não está entendendo. O problema não é a morte causada pelo corona. O problema é que o corona, ele colapsa o sistema de saúde. Uma pessoa que precisa de UTI, ela fica na UTI de 15 a 20 dias ou mais. Tá? Ela fica no mínimo 15 dias na UTI. Então ela está ocupando o leito de UTI por 15 dias a 20 dias. Isso se ela morrer antes, tal. Beleza. O que acontece? Mais uma vez, o que você vai fazer com as pessoas que se acidentam no trânsito, ataques cardíacos, cirurgias? Vamos supor, você precisa fazer um transplante de coração. Você precisa de uma UTI. Beleza? Então, isso não vai ter espaço para isso. Então, as pessoas que precisam de transplante, as pessoas que precisam de cirurgia cardíaca, as pessoas que vão ser baleadas, as pessoas que vão ter trombose, as pessoas que vão ter infecção generalizada, essas pessoas vão morrer. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho um conhecido meu que é PM, e um belo dia ele caiu de uma laje e tal, e ele quebrou o pé. E para funcionário público, né, do coisinho, tem como é que fala? Um plano hospitalar, sei lá, um negócio assim, que é dos funcionários da área de segurança, né, que são policiais, agente penitenciário. Essa galera tem como se fosse um plano de saúde deles. O cara, para ter um leito, o cara ficou com a perna quebrada. Para ter um leito para ele ficou 3 dias esperando. E isso não estava nem no coronavírus ainda, não estava nem perto, a gente nem sentia cheiro de corona. Então, cara, imagina, você aí que quebrou a perna, tá com uma fratura exposta, vai criar um monte de bactéria ali, você vai sofrer uma sepse. O que vão fazer com você? Se todos os leitos vão estar ocupados, não só os leitos de UTI, porque lembrando, os leitos de UTI são 3% das pessoas que pegam o corona que precisa. Dentro disso tem 20% de pessoas que vão precisar de algum atendimento médico. Eles vão precisar de algum leito nos hospitais. É gente pra caramba, velho. É muitas pessoas. Então eu vou reforçar o discurso do Átila e Amarino. Cara, toda vez que você vê uma discussão se algum comércio deve ou não fechar, você está falando entre ter milhões de mortes ou entre ter centenas de mortos. Tá? Então é essa a discussão. Se nós devemos abrir o comércio, nós estamos falando de milhões de mortos. Por que também que eu estou falando disso, que eu estou pegando um caso internacional para falar, olha, Felipe, você falou que ia falar de Mongaguá, agora você já está falando de governo federal, agora você está falando de Milão. Tipo, cara, você tem que, né, decidir o que você vai fazer da vida. Porque é o seguinte, infelizmente, no Brasil está tendo um movimento de abertura, né, de afrouxamento da quarentena. Tem um lugar lá no sul de São Paulo, não, no sul, eu esqueci agora qual é a cidade, que o prefeito já decretou o fim da quarentena naquele lugar. Em São Paulo, em Rio Preto, se eu não me engano,
empresários fizeram uma carreata para cobrar o prefeito para ele retirar o fechamento, né? Para ele retirar, né, a quarentena, vamos falar assim. Se eu não me engano foi Rio Preto, tenho quase certeza que foi Rio Preto. E são empresários que estavam fazendo essa pressão. Por isso que eu acho importante nós olharmos o caso de Milão. Milão estava com 17 mortos quando começou, a galera falou assim, não, tá morrendo poucas pessoas, não é tudo isso, tá morrendo só velho, vamos abrir tal. O prefeito de Milão abriu no dia 27 de fevereiro de 2020. Um mês depois, a Espanha está com 4 mil mortos, Milão está parada, ele decretou quarentena total, ninguém sai na rua. Tá pior do que no Brasil, ele tomou atitudes mais restritivas que o Brasil. Então é isso. Vocês querem? Por exemplo, a gente ainda está andando na rua. Hoje eu fui dar uma volta de bike com a minha filha, não parei em lugar nenhum. Eu fui até a praia e voltei. Não entrei na areia, né? Só fui lá na ciclovia. Voltei porque a gente precisa fazer exercício também. Eu recomendo que as pessoas façam exercício mantendo a distância, mas vá fazer o seu exercício, volte para sua casa. Eu vejo um grande problema de pessoas que moram em condomínio. Tá? Pessoas que moram em condomínio, o negócio vai ficar tenso para vocês. Porque igual eu moro em casa, né? Meu portão já dá pra rua, eu sou a única pessoa que encosta no meu portão, eu abri o portão, saí da rua, já pego, volto, encosto no portão, eu não tenho contato com outras pessoas, eu não preciso encostar em outras pessoas, mas uma pessoa que mora em condomínio vai ter que encostar em maçaneta, que um monte de gente encosta, vai ter que encostar em corrimão, que um monte de gente encosta, vai ter que entrar em elevador, que um monte de gente entra. Esses materiais geralmente são feitos de metais, principalmente de inox, que aqui no litoral ou você tem alumínio ou você tem inox, nos prédios, principalmente nos prédios perto da praia, porque aqui, para quem não conhece, a maresia destrói os outros metais. Então aqui é muito preocupante para quem mora em condomínios. É isso aí, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Falei de Milão, falei dos bolsonaristas, né? Acho que a pior doença que a gente enfrenta hoje é o bolsonarismo. Tá? Essa galera não está entendendo o que vai acontecer daqui a algumas semanas. Lembrando que o pico vai começar agora, está previsto para começar dia 6 de abril. Dia 6 de abril vai começar a subida vertical, pelos cálculos. Tudo indica que a gente está conseguindo achatar a curva. Tá? Eu vi um gráfico outro dia do desenvolvimento em São Paulo. A subida em São Paulo estava fazendo assim, aí depois já achatou um pouco. Tá? Agora está um pouco mais plana. Ainda está subindo, mas deu uma achatada. Se nós começarmos a liberar as pessoas para saírem da quarentena, essa subida vai ficar exponencial de novo. Então eu não recomendo que saiam da quarentena. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima e fui.